Como vencer os pensamentos negativos? Como vencer aqueles pensamentos que ficam presos na sua mente por dias e você tenta se livrar deles e não consegue? Hoje eu quero trazer aqui 3 técnicas que vai ajudar você a se livrar desses pensamentos negativos. Fala galera, para quem não me conhece, Fábio Araújo aqui. Eu ajudo pessoas a desenvolver inteligência emocional usando a metodologia do coach. Talvez você não saiba, mas assim como o medo, como a ansiedade, como a alegria, como a tristeza, os pensamentos negativos são comuns nas nossas vidas. Os pensamentos negativos eles estão sempre ligados na nossa mente, eles estão sempre passando pelas nossas mentes. O pensamento negativo é algo que está presente em nossas vidas. Não tem como você evitar os pensamentos negativos, sabe? É uma hipocrisia a gente falar que não vai mais sentir pensamentos negativos, não vai mais ter pensamentos negativos. Isso é uma hipocrisia, porque nós estamos sujeitos a emoções, nós estamos sujeitos a esse tipo de pensamento. O problema é que quando esses pensamentos negativos ficam presos na nossa mente, ele começa a afetar nossas vidas como um todo, sabe? Começa a afetar a nossa vida financeira, começa a afetar a nossa vida conjugal, começa a afetar a sua vida familiar, a sua vida social, ou seja, esse simples pensamento negativo que já está na sua mente há alguns dias, ele começa a ter vários efeitos negativos na sua vida. São muito mais efeitos, mas eu queria aqui falar de 3 deles que causam coisas terríveis na sua vida. O primeiro desses efeitos negativos é o que? A amplificação da sua dor. Vamos usar um exemplo aqui que o camarada ele foi traído. E aí ele começa a se perguntar por que dessa traição. Sabe, é algo normal ele se perguntar por isso, porque uma traição é algo muito forte. E ele começa ali a se perguntar o porquê dessa traição. E ele fica tentando achar uma solução. E aí ele acaba que não chega numa conclusão. E ele acaba que também não consegue esquecer aqueles pensamentos, sabe? Ele não consegue chegar numa conclusão e também não consegue esquecer os pensamentos. Aí ele fica naquele ciclo. A psicologia tem isso como um pensamento ruminativo. É um tipo de pensamento que fica circulando na sua mente e você não consegue se livrar dele com tanta facilidade. Então um dos efeitos desse pensamento ruminativo é o quê? É o ato dele amplificar a sua dor. Você não chega numa conclusão, mas acaba piorando a sua situação, porque você passa dias e dias ali preso naquele pensamento. Você passa remoendo aquilo. O problema é que muitas pessoas não passam por traição, muitas pessoas não passam perda de familiares, e mesmo assim ela fica presa em pensamentos negativos, sabe? Ela fica presa no que ela ouviu na empresa, ela fica presa no que ela ouviu em casa, e isso fica na mente dela por várias horas, vários dias. Vamos imaginar aqui que você hoje foi trabalhar, chegou lá super animado, super alegre, ou também chegou lá já com pensamentos negativos na cabeça e aí chega o seu patrão super estressado, sabe? Querendo que você bata meta, querendo que você melhore o seu desempenho ou querendo que a empresa faça algo mais para melhorar a renda ali da empresa. E ele chega já descontando a raiva dele em todo mundo, chega descontando a raiva dele em você, e ele fala um monte de coisa para você e você vai para casa já com aquele pensamento: poxa, o que eu fiz? Poxa, por que ele falou comigo daquele jeito? Poxa, eu não aguento mais aquele cara. Poxa, eu não aguento mais. E você chega em casa já com aquele pensamento negativo. Então você chega em casa já com aquele pensamento negativo, mal consegue dormir, mal consegue descansar. E quando dorme, acorda no outro dia já com aquele pensamento negativo, volta para a empresa. Chega lá, você ouve mais coisas talvez de colegas de trabalho. E aquilo vai virando uma bola de neve dentro de você. Você não sai daqueles pensamentos negativos, sabe? E em vez de você se livrar deles, você amplifica a sua dor. Você aumenta a sua dor, você aumenta a sua raiva porque você fica focado naqueles pensamentos. Esse é um dos efeitos negativos desses pensamentos ruminativos. Vamos agora para o segundo efeito negativo. O segundo efeito negativo que esse tipo de pensamento causa em nossas vidas, ou na vida daqueles que passam por esse tipo de sofrimento, é o quê? Esse tipo de pensamento, eles aumentam os níveis inflamatórios do seu organismo. Na medida que você tende a ficar preso nesse tipo de pensamentos, o seu corpo tende a liberar hormônios como o do cortisol, hormônio que está ligado ao estresse, sabe? Você acaba ficando muito estressado, você acaba se estourando por qualquer coisa, você acaba ficando uma pessoa com um pavio curto, literalmente. Então esse tipo de pensamento, ele aumenta o seu nível de estresse. E o terceiro efeito negativo que esse tipo de pensamento causa, pessoas que estão nessa situação acabam se desconectando da sua realidade. Pessoas que estão presas nesse tipo de pensamento há dias, há meses, ela tende a se desconectar da sua realidade. Vamos a um exemplo. A pessoa acaba evitando se relacionar com outras pessoas, ela acaba evitando ter uma vida social ativa, ela acaba evitando atividades, ela acaba evitando uma série de coisas porque ela está focada naquele pensamento dela, ela está focada em arrumar uma solução para aquele problema dela. Então esse é o terceiro efeito negativo dos pensamentos negativos. Tá, Fábio, você falou dos efeitos negativos que esse tipo de pensamento causa na vida do ser humano.
Você falou as causas terríveis que esse tipo de pensamentos trazem na nossa vida. E como fazer para se livrar disso? Como fazer para se livrar desse tipo de pensamento? Agora eu vou trazer as 3 técnicas que vão te ajudar a vencer esse tipo de pensamento negativo. Mas antes de trazer essas 3 técnicas, eu queria pedir para você que já, se tem feito sentido para você, já deixa aqui nos comentários. Se você tem sofrido com esse tipo de pensamento, ou se você conhece alguém que está sofrendo com esse tipo de pensamento, já compartilha aqui, já deixa seu like, para que esse conteúdo chegue para mais pessoas e que assim você me ajuda e ajuda essas pessoas que também estão precisando. E se é você no caso, já deixa seu like aí. Primeira técnica para você se livrar dos pensamentos negativos é o quê? Primeiro, você precisa entender que isso não é produtivo. Entende? Você ficar preso nesse tipo de pensamento não vai produzir nada de bom em você. Você precisa entender que esse tipo de pensamento que você fica preso, ele não produz alegria, não produz paz na sua vida, não produz prosperidade na sua vida, não produz amor na sua vida, pelo contrário. Então o primeiro passo é o quê? Entender que esse tipo de pensamento não é produtivo. Esse tipo de pensamento não está trazendo um benefício para você, benefício para sua família, benefícios para a sua vida. Então entenda isso, o primeiro passo é você entender, colocar isso na sua cabeça que esse tipo de pensamento não é produtivo. E se não é produtivo, você tem que ter essa clareza dentro de você, sabe? Se ele não está produzindo coisas boas em você, entenda isso. Se você não consegue chegar numa solução, cara, você precisa ter isso claro com você. Você fica aí tentando achar uma solução, você fica tentando resolver esse problema e acaba que você não resolve o problema, não consegue se livrar dele. Pior do que não resolver o problema é você ficar preso nele ainda, sabe? Você fica tentando resolver esse problema, fica remoendo e você não chega a lugar nenhum. Então entenda, isso não te leva a lugar nenhum. Então o primeiro passo é o quê? Entender e ter a clareza e a certeza de que esses pensamentos não vão te levar a lugar nenhum. Tá, Fábio, como que eu consigo entender isso? Como que eu posso fazer isso? Uma ótima dica que eu vou falar pra você aqui é o quê? A meditação. A meditação não é você parar e se desligar dos seus pensamentos. Não, a meditação é você fechar os olhos, ficar em silêncio e ver os seus pensamentos fluindo na sua mente. Você já parou para pensar como nós temos a capacidade de ajudar as pessoas mais do que a nós mesmos? Quando é o problema dos outros, a gente é ótimo em dar opinião, sabe? Quando fulano tá passando por alguma situação, sempre tem aquele que vem dar opinião. Olha, você tá passando isso porque você não tá fazendo aquilo. Olha, você tá assim porque você tá fazendo isso de errado. Nós, para dar opinião para os outros, nós somos excelentes. O problema é que para resolver nossos problemas, nós temos muitas dificuldades. Então, um dos pontos da meditação é o quê? Você parar e você ficar como se estivesse de longe, sabe? É como se você estivesse de longe vendo aquele problema. Você já pegou o trânsito? Para quem tá ali no trânsito ali é estressante. Ficar ouvindo aquele barulho de buzina, ficar ouvindo o barulho dos carros, ficar ouvindo o barulho das motos passando é estressante. Mas a pessoa que está num prédio, na cobertura, vendo esse trânsito, ele tá de boa. Por quê? Porque ele tá de fora. Então ele consegue ver, ele fala, poxa, se aquele cara ele entrasse pela esquerda ou se viesse pela direita, sabe? Quem está de fora começa a ver a sua situação de uma outra maneira. E isso com certeza ajuda você a resolver coisas que você não está conseguindo resolver. Como, por exemplo, se livrar desses pensamentos. Então o primeiro passo é entender que isso não é produtivo e praticar meditação. Você anotar os seus pensamentos. É você, na hora da sua meditação, foque em cada pensamento que vem na sua cabeça, sabe? Você vai anotar todos os pensamentos negativos que vem na tua cabeça. E quando vem esses pensamentos negativos, qual é a sensação que você sente? Anote tudo isso. E na medida que você anotar tudo isso, você vai decidir abandonar isso, sabe? Uma coisa é você saber o que tem que fazer, outra coisa é você ir lá e fazer. Uma coisa é eu sei que eu tenho que, exemplo, perder peso. Outra coisa é eu tomar atitude e verdadeiramente perder o peso. Então o segundo passo é o quê? Você decidir dentro de você que realmente você vai abandonar esse pensamento, que você realmente vai se livrar desses pensamentos que têm feito mal à tua vida. A terceira técnica que eu quero trazer aqui hoje é você redirecionar o seu pensamento para outro lugar. É você tirar o foco daquilo que você está pensando para outro lugar. Se eu falar aqui para você, para de pensar negativo e pense em outra coisa, talvez dentro de você comece outra briga. Porque você está focado em uma coisa, mas agora você vai começar uma briga para tentar pensar em outra coisa. Talvez isso para você se torne mais difícil. Então o que você pode tentar fazer? Você tentar focar em coisas externas. Tipo o quê? Tipo música. Cara, música é como se fosse uma terapia para quem está com esse tipo de pensamento negativo. Coloca uma música que te joga para cima. Uma das coisas que a neurociência explica é o quê? Que a raiva ou a tristeza ou a negatividade, ela não pode estar junto com a alegria, com a gratidão, com a paz. Ou seja, vamos imaginar que aqui é a sua negatividade, que aqui é a sua tristeza e aqui é a sua gratidão. As duas não podem ficar juntas no mesmo lugar ao mesmo tempo, entende? Então se você começa a cantar uma música que
cara te jogue pra cima, que te motive, com certeza o seu nível de negatividade ele tende a baixar. Isso aqui é neurociência, é a ciência que diz isso, entende? Não é eu que estou inventando, é a neurociência. Se você tende a colocar uma música que te joga pra cima, uma música de motivação ou um vídeo motivacional, a sua negatividade ela tende a baixar, os seus pensamentos negativos ele tende a baixar, porque o seu corpo entende que é hora de produzir hormônios da alegria, hormônios do bem-estar. Então a terceira dica é o quê? Você redirecionar o seu pensamento negativo para uma coisa externa. Seja música, seja vídeo, seja um culto, seja um hino, seja coisas que realmente vão desligar você desse pensamento negativo. Talvez também pode ser uma caminhada, uma atividade física, alguma coisa que vai tirar o seu foco desses pensamentos negativos. Então, pessoal, esse foi o conteúdo de hoje, um conteúdo voltado para você se desprender desses pensamentos negativos. Se você gostou, peço que você deixe seu like, peço que você compartilhe esse vídeo. E se você ainda não me segue lá no Instagram, Fábio Aral Pro. Dá uma ajuda lá, deixa seu like e tamo junto. Fique com Deus.